Renato hoje vai falar sobre segurança pública, sobre violência. Saiu ontem o dado sobre trazendo um raio-x da violência aqui no Brasil, com vários recortes possíveis. A gente vai falar de alguns deles. Ao longo da pandemia, houve primeiro uma percepção, depois números mesmo confirmando, divulgados por secretarias estaduais em parte do país, apontando para o aumento dos casos de violência contra a mulher. E esse aqui é um dos recortes, violência contra a mulher. Os homicídios no Brasil tiveram uma leve queda, mas os feminicídios cresceram, né, Renato? Bom dia. Olá, bom dia. Prazer estar contigo de novo, um prazer conversar. Prazer conversar com os ouvintes da Band News FM. Infelizmente, as notícias, como ultimamente, não são boas aí para a população brasileira. Eu abri aqui falando sobre esses números aqui de feminicídios. Que leitura se faz a partir desse recorte especificamente, Renato? Existe um dado interessante de que algumas das notificações de violência contra a mulher caíram. Isso acontece pela mesma razão em que os números de feminicídios e de proteção jurídica a favor das mulheres, para proteger as mulheres, também cresceu. O que acontece é que tem mais gente dentro de casa. O processo de isolamento que foi necessário no Brasil para combater o coronavírus, vamos lembrar que esses dados, o relatório de 2021, mas são referentes ao ano de 2020, fez com que a tensão gerada dentro de casa entre homens e mulheres crescesse. E os homens, muitas vezes, acabam não conseguindo lidar com as mulheres, apelando para a violência, e não custa lembrar que isso é crime, e no caso do feminicídio é crime de ódio aqui no Brasil, como obviamente deveria ser. Renato, a gente teve, e aí você abordou a pandemia, claro, é muito mais gente dentro de casa. O Anuário Brasileiro da Segurança Pública, que foi divulgado ontem, ele traz também outros números. A gente tem essa percepção de que, obviamente, né, as pessoas estão morrendo mais de doenças, estão morrendo mais de reflexos do coronavírus, né? O resultado são doenças que são provenientes dessa contaminação. Agora, os crimes violentos, eles também subiram nesse período da pandemia, segundo o anuário? O anuário reúne dados das secretarias estaduais de segurança pública, dados do Tesouro Nacional, referente a gastos com segurança nos estados, e também as informações disponibilizadas pelo Exército sobre referências de armas. O que a gente viu é que houve um aumento de mortes violentas intencionais. O que são as mortes violentas intencionais? São aquelas em que um sujeito pega uma arma e mata a outra pessoa com a intenção de matar, e não por conta de uma situação qualquer. E houve também um aumento do número de mortes violentas intencionais. Ou seja, os homicídios, os latrocínios, as lesões seguidas de morte e as mortes em decorrência da intervenção policial subiram em mais de 3 mil números, que significa 3 mil mortes, significa um aumento de 5%. Né? A gente sabe que tem alguns estados que lideraram isso, e não por acaso são estados em que nós presenciamos aí alguns motins da Polícia Militar. O estado que lidera é o estado do Ceará. Talvez o nosso ouvinte lembre que foi no estado do Ceará que a Polícia Militar passou a fazer barricadas de processos, policiais mascarados nas ruas, e teve até a cena inusitada do ex-governador, atual senador da República, Cid Gomes, aparecer com um trator na frente de um quartel da Polícia Militar para acabar com esse motim. Nossa, parece que foi em outra vida isso, né, Renato? Faz pouco tempo. Parece que faz tanto tempo, né? Mas foi ontem. Foi ontem que isso aconteceu, e os casos de motim continuaram crescendo. O que acontece de forma, infelizmente, bastante constante no nosso país é que o perfil das vítimas não muda.
né? Você tem aí as pessoas negras sendo responsáveis sendo 3/4 das vítimas, a população masculina sendo 9 de cada 10 vítimas, e isso deixa claro que as balas, perdidas ou não no nosso país, sempre encontram um corpo negro no seu destino. Tá aí um número que não muda, né? Infelizmente, essa proporção do número de vítimas negras, isso não muda. Agora, Renato, a gente consegue estabelecer uma relação entre esse número que você disse, né, dos crimes intencionais, com o aumento da circulação de armas no Brasil? Será? Eu estou fazendo uma conjectura aqui, né? Porque houve um aumento muito expressivo no número de registros de armas no país nesse período, né? Olha, infelizmente, existe uma parcela da população que tem a sua opinião hoje refletida nas ações do governo federal, que consideram que andar armado é a melhor política de segurança pública. Os números deixam claro que isso não é verdade. Para ser exato, que isso é uma mentira, né? Os maiores especialistas de segurança pública do país sabem, inclusive, que a maior chance de quando você reage a um assalto à mão armada com uma outra arma, a maior chance é que roubem a sua arma e você ainda tome um tiro. O que nós estamos vendo aqui é que um conjunto de ações, foram mais de 12 ações desde o início do atual governo para tentar, de alguma forma, flexibilizar o Estatuto do Desarmamento. Nós tivemos aí um número menor, uma redução de quase 50% no número de armas destruídas, de armas ilegais destruídas pelo Exército Brasileiro. Nós tivemos um aumento considerável na permissão de compra de munição, e nós tivemos também a transformação dos associados de clube de tiro, que era algo previsto aí no Estatuto do Desarmamento para o porte de arma, ter se generalizado. Então todo mundo fala hoje que pratica tiro como esporte só para poder andar armado. Renato, infelizmente nosso tempo está esgotado. A gente tinha um monte de outros pontos aqui, dados importantes a respeito da violência, dados esses que saíram no anuário divulgado ontem, alta, por exemplo, nas mortes de crianças e adolescentes também, mais de 6.000 morreram em 2020, mas nosso tempo é curtinho, então não vai dar para a gente abordar tudo. Você volta na próxima sexta-feira conversando com a gente aqui ao vivo, combinado? Um beijo, bom fim de semana. Super combinado, espero vir com notícias melhores. Um beijo grande, bom final de semana. Tomara, um beijo.